Este vídeo é para você que vive em busca de um grande amor, para dizer que há muita esperança para você, para abrir os seus olhos e te dizer as mesmas palavras que eu precisei ouvir alguns anos atrás, que me colocaram no eixo e mudaram completamente o meu destino. Como adolescente, eu sonhava com uma história de amor igualzinha àquelas dos filmes de comédia romântica que eu sempre assistia, onde tudo era bem desafiador no decorrer da história, mas no final todos eram felizes para sempre. E eu tive 2 namoros no passado que foram mais ou menos assim, exceto pelo Felizes para Sempre. E hoje eu dou graças a Deus por isso. O Carlos, que hoje é meu marido, apareceu na minha vida logo após o término do 2º namoro. E eu estava assim, bem naquela fase de coração de gelo, que a maioria de nós mulheres já passou ou passa por isso, e infelizmente é tão difundida nas redes sociais hoje em dia. Sabe aquelas frases do tipo, não tem ninguém pra mim nesse mundo mesmo, os homens não querem nada sério, são todos uns tolos, só querem nos enganar. Sabe, já ouviu ou já disse essas frases? Eu realmente vivia tentando me convencer de que eu não precisava e não queria ninguém pra mim. Mas aquela amargura só mostrava como no fundo eu queria sim um amor, eu queria sim uma companhia, eu sonhava com alguém especial ao meu lado, mas eu estava decidida, tinha fechado e trancado a porta do meu coração. Nessa época, eu fazia, inclusive, algo que muitas mulheres faziam e continuam fazendo. Eu era assim também. Eu simplesmente desprezava os homens. Para mim, não havia nenhum que prestasse mais. Mas com a minha maturidade hoje, enxergando lá atrás, eu vejo como aquilo era uma fuga. Era um jeito de me enganar para tentar sofrer menos e fugir de qualquer possibilidade de sofrer novamente. Eu com certeza com aquelas atitudes tentava convencer a mim mesma e aquelas pessoas que sempre tem, né? Principalmente familiares, que vivem com aquelas perguntas bem inapropriadas, do tipo, não tá namorando? Cadê o namorado? Vai ficar pra titia? O tempo tá passando. Como se houvesse um cronômetro e houvesse um prazo de validade para você viver uma linda história de amor. E é por causa disso, inclusive, que acontecem muitos relacionamentos, casamentos, que na hora do desespero a pessoa decide não ouvir os sinais, decide morar junto, casar, ter filhos, e o casamento acaba não durando nada, porque na verdade não foi algo construído com inteligência, sabedoria, maturidade. Foi algo simplesmente para agradar os familiares, agradar a família, agradar os amigos e a sociedade. Bom, o Carlos apareceu, cheio de boas intenções, muito educado, um gentleman, sempre com muito respeito e ao mesmo tempo também sempre assim, plantando uma sementinha insistente de que ele queria uma chance comigo, ele queria namorar mesmo. Ele era apenas um amigo e nada mais que isso. Afinal, eu estava completamente fechada para balanço. E quanto mais ele tocava no assunto de namoro, mais eu detestava ele. Pois é, eu sentia até raiva dele, de verdade. Eu era uma amargurada, né? Eu tinha raiva dele, simplesmente da possibilidade de, quem sabe, alguém me enganar de novo ou brincar com os meus sentimentos. E eu realmente não queria nada, além de uma amizade mesmo com ele. E eu era bem grossa com ele e nem disfarçava. Eu era grossa, mal educada com ele, via defeito em absolutamente tudo que ele fazia. Tudo. Qualquer coisa que ele fizesse me deixava muito irritada. E ele sempre muito querido, muito educado, muito romântico, comentava minhas fotos nas redes sociais,
mandava recadinho de bom dia. E quanto mais ele fazia isso, mais eu detestava. Eu mandava mesmo muitas indiretas e diretas, bem diretas para ele, sempre com a intenção de magoá-lo. Eu queria magoá-lo, porque afinal, na minha concepção boba e imatura daquela época, era isso que os homens faziam também, nos magoavam. Pois bem, passaram-se 6 anos. Sim, 6 anos nessa história de ele querendo alguma coisa e eu, no máximo, amizade, e mesmo assim eu detestava ele. Eu só insistia em manter a amizade com ele porque ele sempre foi muito inteligente, muito culto, um cara com uma conversa muito agradável, e eu sempre gostei de conversar com pessoas assim, com bastante conhecimento. E realmente, pelo menos naquela época, era muito difícil encontrar um rapaz que tivesse um bom papo, um papo inteligente, um papo cabeça, para passar assim horas conversando sobre diferentes assuntos. Ele também era sempre muito humilde, muito discreto com relação à sua vida. E eu achava isso bem legal, assim, da parte dele. Era uma das poucas coisas que eu gostava dele, era conversar com ele e realmente ficar cutucando e tentando magoá-lo. Era um prazer que eu sentia mesmo. E como eu disse, 6 anos se passaram com essa história assim. Um certo dia, eu fui com uma amiga em uma dessas senhoras como se fossem benzedeiras, sabe? Essas pessoas que, assim, têm uma espiritualidade mais avançada, fazem orações, às vezes só de tocar assim na sua mão, elas têm o poder de sentir, né? O que é que você tem ou o que é que alguma pessoa tem. Às vezes é alguma questão de saúde, às vezes é uma questão psicológica, de sentimentos. Enfim, é uma pessoa bem conhecida da nossa cidade, assim, uma senhora de muito respeito. Não é vidente nem nada disso, ela é simplesmente uma pessoa de muita fé que nasceu com esse dom, como se fossem mesmo as benzedeiras, né, de antigamente. E eu fui com essa amiga, ela estava passando por um problema de saúde familiar e ela queria, assim, umas palavras de apoio, alguma forma de incentivo ou saber uma luz do que ela poderia fazer, né, através das palavras dessa senhora. E aí eu fui simplesmente com essa intenção, acompanhar essa amiga. Estando lá, depois que ela foi atendida, eu pensei, bom, sabe o quê? Eu já tô aqui mesmo, vamos ver o que ela me fala, né? Quem sabe alguma coisa profissional, alguma coisa que eu precise mudar, não sei, alguma coisa que vai acontecer na minha vida. Deixa eu conversar com ela, pedir uns conselhos, assim, como quem não quer nada, sabe? Só por curiosidade que a gente tem mesmo. E como muitas vezes ela tinha esse poder de falar algumas coisas sobre o futuro, não como vidente, como eu acabei de dizer. Ela realmente tinha, acho que um anjo que conversava com ela e contava essas coisas para ela. Nem cobrava nada por isso, então assim, realmente era uma pessoa muito séria. E eu não fui para perguntar sobre relacionamento, sobre nada. Eu só queria saber algum conselho dela para a vida mesmo. Ela só perguntou: você é solteira, né? Eu falei: sim. E você não tá namorando ninguém, né? Eu falei: não. Aí, dentre outras coisas que ela me disse, eu nem lembro de absolutamente tudo agora, mas isso me chamou muito a atenção. Eu nunca mais esqueci. Ela me disse: tem um rapaz que ama você já faz muito tempo. Esse rapaz é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa, uma pessoa de muito bom coração. Ele trataria você muito bem, você faria um ótimo casamento com ele, mas você, pelo teu orgulho, tá deixando passar essa oportunidade. Pelo teu orgulho, você está muito preocupada com o que os outros vão dizer. Você acha defeito em tudo. Eu lembro que ela disse exatamente isso. Você acha defeito até na roupa que ele veste. E eu fiquei pensando naquela época, né? Não me veio absolutamente ninguém na minha cabeça. Porque realmente o Carlos era uma pessoa irrelevante para mim.
eu não, jamais eu lembraria dele naquele momento. Ele era só alguém, assim, que eu conversava eventualmente e pronto. Não era nem um grande amigo. Ela ia falando e eu pensando, meu Deus, quem é que gosta tanto assim de mim? Eu não lembro de ninguém. Ninguém que tenha se declarado, ninguém que tenha demonstrado, né, esse interesse por mim. E ela continuou falando por um bom tempo, dizendo que eu estava perdendo uma excelente oportunidade de ser feliz por puro orgulho meu, por medo do que as outras pessoas iriam dizer. Ela frisava muito isso. Você está deixando passar essa oportunidade porque você tem medo do que as outras pessoas vão dizer, vão falar, e você só vê defeito nele, ao invés de olhar as qualidades que ele tem. Ok, passou isso, eu fiquei matutando por alguns dias, em nenhum momento me passou ele na cabeça, até porque naquele momento, com o coração que eu tinha, né, eu negava qualquer possibilidade de ser ele, essa pessoa a quem ela se referia. Aí passou mais algum tempo, alguns meses, eu não sei quanto exatamente, não lembro. Um belo dia eu estava conversando com um dos meus irmãos, assim, um dos meus irmãos que eu tenho uma grande amizade, a gente sempre conversou muito sobre tudo, estávamos num papo assim bem sério. E eu lembro que ele me deu esse conselho, assim, que também eu nunca mais esqueci. Você fica esperando um príncipe encantado do jeitinho que você idealizou e você não vai conseguir uma pessoa assim, porque essa pessoa não existe. Olha como eram os relacionamentos antigamente. Muitos dos relacionamentos felizes que a gente via do passado, primeiro eles se conheciam, depois o amor surgia no decorrer do relacionamento. Primeiro você olha a índole da pessoa, o caráter da pessoa, você olha, decide o que é que você quer para você, que tipo de pessoa, que tipo de qualidades você quer para você nessa pessoa. E a partir do momento que você sabe, é isso que eu quero, você procura isso em uma pessoa. Não a paixão por ela primeiro. A paixão vai nascer justamente por causa dessas qualidades que você encontrou nela. Foi algo assim que ele me disse, essa mensagem. E, novamente, aquele assunto passou. E aí, mas eu comecei a pensar e a raciocinar mais sobre isso, tanto com as palavras daquela senhora que nunca haviam saído da minha cabeça, enquanto eu tentava descobrir quem era essa pessoa que ela estava falando, mais essas palavras do meu irmão, e aí eu recebi mais uma das mensagens do Carlos. E aí eu lembro de, naquele momento, eu começar a pensar, bom, o rapaz que eu quero para mim é um rapaz inteligente, que eu goste de conversar, um rapaz educado, um rapaz trabalhador, um rapaz que não seja mulherengo, que não viva nas baladas, porque eu também não tinha esse perfil, não gostava de sair assim. Eu quero alguém realmente com quem eu goste de conversar para a vida toda. E eu lembro que a pergunta que eu me fiz quando eu comecei a refletir foi exatamente essa. Poxa, se o Carlos é uma boa pessoa, tem todas essas qualidades, por que é que eu não gosto dele? Qual é o problema com ele? E aí eu comecei a pensar também, meu coração está fechado, eu não amo ele da forma que ele gosta de mim, mas sinceramente, eu nem sei se existe alguém para mim no mundo mesmo, outra pessoa, então já que ele gosta de mim, vou aproveitar essa oportunidade e vou dar uma chance, vamos ver no que é que dá. Ele é uma pessoa boa mesmo? Pelo menos isso. E assim foi que eu comecei a me abrir mais, a conversar com ele, a dar um pouco mais de abertura para saber sobre a vida dele também, a história dele. Eu realmente escolhi abrir a minha visão para enxergar as qualidades dele. De repente, aqueles defeitos não faziam sentido mais nenhum. Absolutamente nenhum. E eu comecei a ver e listar todas as qualidades que ele tinha. E não é que de repente surgiu assim uma paixão incrível, uau. Mas eu comecei a refletir e a pensar, bom, se ele tem todas as qualidades que eu sempre procurei em um homem mesmo, eu adoro conversar com ele, ele tem muita paciência, já demonstrou ser um rapaz muito educado, de uma ótima família, um rapaz que não tem um histórico
que me preocupe, por exemplo. No início era óbvio, era notório que ele gostava muito mais de mim do que eu dele. Mas, como a minha atitude mudou e como eu comecei a enxergar o valor dele, aos poucos esse amor começou a surgir. Então foi realmente uma amizade que se transformou em amor. Hoje eu percebo, assim, até me arrependo de não ter aproveitado melhor o tempo, tantos anos antes. Ele poderia ter conhecido meu pai, os dois teriam se dado muito bem, mas eu sou muito grata a Deus, primeiramente, e aos conselhos que eu ouvi das pessoas certas e na hora certa, a ponto de eu conseguir enxergar essas qualidades a tempo e não deixar essa oportunidade maravilhosa, essa pessoa maravilhosa passar. E sabe outra coisa que eu lembrei não faz muito tempo, que eu fazia muito? Eu não lembro quando eu comecei, provavelmente eu era adolescente, porque eu gostava muito de ler, desde sempre, eu sempre gostei muito de ler, e desde que eu era adolescente eu lia muitos livros do Lauro Trevisan. Talvez você o conheça. Ele sempre seguiu muito essa linha de mentalidade positiva, pensamento positivo, lei da atração, visualização, e eu gostava sempre de ler os livros dele. E eu lembrei há poucos dias sobre uma mentalização, quase como se fosse uma oração que eu encontrei em um dos livros dele, e eu guardei essas páginas. E eu encontrei elas, estava guardada em uma pasta que eu tenho, assim, cartões, coisas que eu já recebi de alunos, de pessoas queridas, cartinhas, e eu estava lá guardada e vai continuar lá guardada. Está aqui para vocês verem. Olha a cor das páginas, gente. Realmente é antigo. Mas não diz aqui de qual livro eu tirei isso. Eu realmente não lembro de qual livro eu retirei essas páginas. Mas eu quis guardar e quando eu fui procurar para gravar este vídeo e comecei a ler novamente essa mentalização, as palavras começaram a voltar na minha mente. É quase como se eu soubesse elas de cor. E é longa, é uma carta longa. Eu não vou ler agora aqui para você, eu vou talvez falar uma frase ou duas. E eu lembro, assim, sem ter ninguém na época, ou foi, assim, nos intervalos entre um namoro ou outro que eu tive. Mas eu lembro de ler isso aqui já há bastante tempo, muito antes de ter namorado. E aí, lendo tudo isso, eu percebi, caramba, olha, demorou alguns anos. As coisas não acontecem na mesma hora que a gente pede, que a gente faz, né? Deus sabe todos os propósitos do porquê às vezes as coisas demoram, quando é a hora certa de acontecer. E lendo as palavras dessa carta, eu percebo assim como elas batem exatamente com tudo o que eu vivi, né, com toda essa minha história que eu acabei de contar para vocês. Algumas frases, por exemplo, dessa mentalização dizem: sei e acredito que o meu amor é ilimitado. Se alguém que eu amava tanto se foi, esse alguém não levou o bem mais precioso que eu tenho, que é a capacidade de amar. Em outro trecho aqui ele diz: Jesus, o maior sábio de todos os tempos, disse certa vez que tudo que eu pedir ao Pai em oração, crendo, eu receberei. Um grande amor também, principalmente um grande amor, porque o amor é a razão de ser da vida de qualquer pessoa. E aí depois que ele vai descrevendo, ele também chega na parte da descrição dessa pessoa amada. Muito obrigada a você, amor, porque você já está em mim e comigo. Adoro a sua beleza, adoro a sua personalidade sadia e inteligente, adoro o seu coração cheio de afetos e de sentimentos lindos e profundos a meu respeito. Enfim, a mentalização é longa, mas vale muito a pena. E não é à toa que essas folhas estão amareladas, assim, muito usadas, porque eu realmente lembro, conforme eu vou lendo, as palavras vão vindo praticamente de cor na minha mente. Eu acredito muito, sabe, no poder de você pedir, visualizar, entender qual é o perfil de pessoa que você sonha que vai te fazer feliz, o poder de você ter uma oração como essa, uma mentalização como essa. Na hora certa, tudo acontece. E você não fica atirando para todos os lados, tentando a sorte.
sabe? As coisas vão se encaminhando na hora certa, do jeitinho que precisa ser. A pessoa certa para você. Deus é quem sabe quem é a pessoa certa para você. Mas é claro que você pode decidir algumas características, alguns detalhes que com certeza vão bater com o seu jeito também e vocês vão poder ter um relacionamento, uma amizade muito feliz para a vida toda. Você vê como tudo está interligado, tudo está de alguma forma conectado? Você já parou para pensar, para analisar, refletir sobre que tipo de caráter, de índole, de educação tem a pessoa que você sonha para você? Pode até colocar algumas características físicas também, mas dê muito valor para o interior dessa pessoa. Você também está se valorizando? Ou está atirando para todo lado? Você está valorizando as suas qualidades? Está procurando se desenvolver, evoluir como pessoa, como ser humano, para também ser uma companhia agradável, que essa pessoa maravilhosa que você está esperando vai conseguir enxergar essas qualidades em você também? Você já é uma pessoa maravilhosa, criada por Deus, disso eu não tenho dúvidas, mas quando a gente desenvolve o nosso intelecto e se torna pessoas mais interessantes, é mais agradável a nossa companhia. Será que você, assim como eu lá atrás, não está deixando alguém muito especial, muito importante, a pessoa ideal para você passar, porque você está com a sua visão bloqueada para enxergar as qualidades de verdade dessa pessoa? Você não está idealizando demais coisas que nem serão relevantes amanhã ou depois? Como, por exemplo, questões de aparência física? Acredite quando eu digo que os olhos do amor, depois que você vai construir com essa pessoa, vão mudar inclusive a aparência dela para você. Não vai haver no mundo alguém mais lindo, mais incrível, mais encantador. Eu realmente espero que este vídeo tenha tocado você, tenha te inspirado a olhar com mais carinho as pessoas ao seu redor e quem sabe enxergar essa pessoa que já está esperando por você. Você conhecendo-a ou não ainda, mas ela está procurando por você também. Vale a pena você refletir, mentalizar, pensar nessa pessoa e focar na sua própria vida para se preparar para ser a pessoa ideal para essa pessoa encantadora também que está buscando por você. Gostou deste vídeo? Deixa eu saber clicando no like aqui embaixo. E se de repente você, assim como eu, já encontrou o seu grande amor, tem uma história linda para contar, você pode contar pra gente aqui embaixo nos comentários. Quem sabe você também seja uma grande inspiração para quem está assistindo este vídeo, já veio pelo título porque está à procura de um grande amor, de um grande companheiro ou companheira de vida. Eu espero ler o seu comentário aqui embaixo.